TV comunitária, canal 6 da NET. Nós transmitimos também online para você através do link tvcomunitaria.rio. Conosco aqui hoje, no nosso núcleo Educação e Cultura, o nosso querido amigo, bravo companheiro. É difícil até a gente apresentar o Beto Almeida, porque ele está em tantas frentes, é a democratização dos meios de comunicação, é a auditoria cidadã da dívida, é a questão Venezuela, ainda pouco, né? Aí no cenário. E também agora, hoje, sobretudo, eu vou explorar mais o nosso querido Beto na questão do Irã. É um tema assim, muito atual que a gente precisa trazer mais luzes, porque eu acho que não está de nada resolvido ainda. Beto, obrigado por aceitar aqui um grande nosso prazer. Convite, viu? Grande prazer. Estamos aí. Muito obrigado. Mas, Beto, me diz uma coisa, por onde começar? Para a gente contemplar esses temas, porque eu não posso deixar de ter de você também aqui luzes sobre Venezuela, que eu acho que se interrelaciona, porque o inimigo é o mesmo, né, dos países que querem finalmente também estar no cenário. Por que Israel pode ter bomba atômica? Né? O Brasil não pode, não é? E por que Irã não pode ter bomba atômica? É verdade. Você já mostra onde é que está o pulo do gato. Ou seja, o imperialismo norte-americano se acha o xerife do mundo e acha que pode decidir a sorte dos demais povos, inclusive de autorizar um e proibir o outro. Mas, na verdade, existem soberanias dos povos que devem ser respeitadas, tanto do Irã como da Venezuela, que deve escolher o seu próprio destino e ter o direito de escolher os seus caminhos, a sua economia, a sua política, a sua cultura. Então nós vamos aí para a questão da Venezuela, por exemplo, que desde o início da Revolução Bolivariana, com Hugo Chávez, vem sendo agredida, boicotada. As operações de petróleo da PDVSA, você que é um petroleiro, especialista em petróleo, são proibidas, né? Então a Venezuela não pode ter o direito de usar toda a receita do petróleo em benefício do seu povo. Então as pessoas querem entender por que há alguma dificuldade de abastecimento na Venezuela, é porque há uma intervenção externa, né? Prepotente, bloqueio, né? Um bloqueio que impede a Venezuela de usar a receita que tem de petróleo em favor plenamente do seu povo. Agora, no caso do Irã, nós estamos falando de outra situação. O Irã, Soriano, é um grande prazer ter essa oportunidade de explicar isso. No dia 11 de fevereiro, o Irã completa 41 anos de Revolução Islâmica. E o país deixou de ser colônia petroleira da Inglaterra. O país tem um alto nível de cultura, de educação, desenvolvimento tecnológico, não só para a indústria petroleira, que já foi totalmente nacionalizada. Não há um único técnico britânico de petróleo no Irã hoje. Antigamente metade era britânico. E não há empresas na indústria petroleira do Irã que sejam multinacionais, são empresas estatais. E aquilo tudo foi revertido para o desenvolvimento tecnológico do Irã, que hoje já lança nave tripulada ao espaço sideral. Tripulada! O programa espacial do Irã começou muito depois do brasileiro. O brasileiro é de 61, o programa espacial brasileiro. Está parado. O do Irã já lança nave espacial ao espaço sideral. Isso já diz alguma coisa, né? Beto, quando a gente estuda aí psicologia, os psicólogos levam em conta o precedente da pessoa. A pessoa fica ameaçando matar os outros, a primeira coisa que eles querem saber, mas já matou alguém? Então, isso menos mal. Então, sobre esse negócio de armamento atômico, quem já lançou bomba atômica nos outros, quem já matou os outros com bomba atômica, é que não devia ter, porque esse já mostrou que a loucura dele
de psicopata, é para matar mesmo, não é conversa fiada, não. Então, é esse cara que está dizendo que ninguém mais pode ter. É evidente. O tio Sam, né? É evidente. O americano é bonzinho, né, Roberto? E eu diria, para confirmar a sua tese, que aquela bomba de Hiroshima e Nagasaki, aquelas foram duas expressões de crimes terroristas do Estado, terrorismo do Estado, praticados pelos Estados Unidos. Então, como você diz, eles já provaram que não tem equilíbrio para ter um artefato nuclear, porque usaram quando a guerra já tinha praticamente terminado, usaram para travar a marcha de libertação dos rebeldes, né, os partisanos na Itália, e do Exército Vermelho, que estava avançando sobre a Manchúria. E com isso, para parar essa marcha do Exército Vermelho soviético, eles fizeram essa matança em Hiroshima e Nagasaki. Então, quer dizer, os Estados Unidos é que deveriam ser proibidos de terem a arma atômica, porque já demonstraram que não sabem fazer bom uso dessa tecnologia. Pois é, eu perguntava, quando eu pedia para você abordar esse tema aí do Irã, o problema está resolvido com foi um crime de guerra também esse que o Trump decreta, né, o assassinato do general-ministro, e os 20 mísseis que não se conseguiu interceptar, todos teriam acertado as bases americanas, né? Uhum. E aí a coisa está deixada por empate, você acha que? De modo algum. O problema se agravou enormemente. Por quê? Primeiro porque você assassina um líder militar de outro país num outro estado. E a função do general Soleimani ali, no Iraque, era para organizar um acordo de paz entre o Irã e a Arábia Saudita. E aqueles falcões da guerra interessados em frustrar o acordo de paz, que não queriam o acordo de paz, por quê? Porque os falcões do Pentágono norte-americano, eles querem encomendas da indústria bélica. Eles não querem boa convivência dos países que isolem Israel. Eles querem manter a tensão de Israel no Oriente Médio para justificarem a sua presença militar. Eles querem aumentar a presença militar norte-americana no Oriente Médio. Mas foi exatamente a presença militar norte-americana que levou instabilidade, levou morte, levou terrorismo e levou uma denúncia muito grave feita pelo Irã ao aumento do tráfico de drogas no Afeganistão com a presença militar norte-americana. Está associada. O comércio do ópio aumentou com a presença militar norte-americana no Afeganistão. Então, o assunto não está resolvido, como você colocou na sua pergunta, até porque o Irã já demonstrou que não vai ficar acovardado, já fez essa resposta que você falava, e os Estados Unidos é que têm que mudar agora a sua política, mas ao mesmo tempo são pressionados pelos falcões da guerra, a começar por Israel, para que não aceitem uma linha de convivência. Então, como é que eles querem fazer uma linha pacífica se aplicam sanções econômicas ao Irã, que não podem importar determinados medicamentos, determinadas peças, determinados produtos químicos? Como é que é isso? Você quer paz, mas quer sanções? E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de um país, Soriano, você que é especialista em petróleo, você sabe a importância do petrodólar e sabe dos ensinamentos do saudoso professor Bautista Vidal, que mostrava a fraude financeira e monetária que é o petrodólar, porque o comércio internacional do petróleo só era autorizado a ser feito em dólar, pois o Irã, a China e a Rússia estão fazendo comércio com outros países sem a presença do dólar. É isso um dos motivos que irrita profundamente o poder prepotente dos Estados Unidos. Isso já teria sido uma das razões da histeria contra Saddam Hussein, porque ele também adotou essa
política de não trabalhar, não usar dólar como moeda de troca. Muito bem lembrado, ele e também Muammar Gaddafi, que inclusive queria fundar um banco lastreado no petróleo líbio, um banco que funcionaria para toda a África, onde o dólar não seria moeda aceita. Quer dizer, os Estados Unidos não admitem a independência de outros povos. O curioso é que eles, quando criaram a sua própria independência, eles foram admirados por terem criado a independência dos Estados Unidos, como a França também fez a sua revolução. Sim. Mas eles não admitem que os outros países, os outros povos, criem a sua própria independência, porque eles se baseiam na opressão a terceiros para justificar o acúmulo de poder nos Estados Unidos. Então, é um Estado com uma política, uma filosofia que se move a partir do terror, do medo e da agressão militar. Eu queria falar mais um pouco do Iraque, porque, para mim, a maior prova de que o tiro saiu pela culatra, Roberto, é quando os Estados Unidos perdem o Iraque inteirinho. Ou seja, tudo que eles fizeram, aquela desgaste com relação a tirar Saddam, os campos que foram incendiados, depois, corsários, eles tomam o petróleo do Iraque e agora eles receberam uma carta de despejo. Vocês têm tantas horas para deixar as tropas americanas. Gente, isso foi uma surpresa. Eu nunca poderia pensar que de um dia para outro fosse ter lá no Oriente Médio essa guinada. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, desenvolvesse, porque o Iraque me parece que dentre os países exportadores ele está em terceiro lugar. É uma coisa fantástica, as reservas também. Temos um campo lá de Rumaila que foi até descoberta de técnicos da Petrobras. Exatamente. Exatamente. Então, você perder um país como o Iraque, naquele cenário todo. Não, mostra o fracasso da presença militar norte-americana na região, porque ela não consegue normalizar essa sua presença. Os países não aceitam, os países não admitem. E, com justiça, os países reivindicam a expulsão das tropas, como o Iraque está fazendo com todo o direito. Então, quer dizer, foi um país que teve a sua infraestrutura destruída pela agressão militar dos Estados Unidos, como também a Líbia teve a sua infraestrutura destruída, aliás, em ambos os casos, construída por empresas brasileiras. A engenharia brasileira, a Mendes Júnior e a Odebrecht e outras empresas também, foram as que construíram aquilo lá. O que mostra a capacidade da engenharia brasileira, mas ao mesmo tempo mostra que quando as tropas norte-americanas vão, elas expulsam as empresas brasileiras e trazem a empresa norte-americana Halliburton, quer dizer, para fazer o domínio completo. Tem uma guerra de posições econômicas também. O que está acontecendo? A população do Iraque se levanta, né? E todas as suas facções, sunitas ou não, o parlamento, por unanimidade, votou pela expulsão, pela retirada das tropas norte-americanas do Iraque. O que é interessante também notar é o seguinte, é que cada dia que passa, o Iraque é mais aliado dos iranianos, com quem eles chegaram a uma guerra de 8 anos. Quer dizer, veja aí o fracasso da política norte-americana. Se antes eles estimularam aquela guerra entre dois países, hoje o Iraque quer ter boas relações com o Irã, e o Irã ajuda o Iraque a se livrar do Estado Islâmico. Essa é a razão da perseguição e da morte covarde do general Soleimani pelos Estados Unidos, porque ele era um homem de sucesso na sua atuação contra o terrorismo do Estado Islâmico, que, aliás, a Hillary Clinton admitiu que é financiado pelos Estados Unidos. Ou seja, o Estado Islâmico foi construído pelos Estados Unidos para justificar a presença de mais militares norte-americanos para lutar contra um terrorismo que eles mesmos criam. Eles criam o problema para mandar a suposta solução. Então é uma derrota política enorme dos Estados Unidos naquela região.
Eu quero ainda falar um pouquinho da Líbia, que aparentemente essa concepção puramente militarista, sem levar em conta o aspecto político e econômico, ou seja, os Estados Unidos pensaram que tinham resolvido com o assassinato também de Gaddafi, né? E parece que a população lá está também se revoltando, querendo um outro governo e passar a fazer uma atualização também cenários internacionais aqui para a nossa América, né? O Trump, né, que está preocupadíssimo com a sua possível derrota, ou cassação, ou impeachment, né? Como é que você vê essa conexão também? Bom, a sua observação é muito, muito importante, porque, primeiramente, o seguinte: será que não há problemas sociais suficientes nos Estados Unidos para serem resolvidos? Metade da população norte-americana não tem direito à previdência social. Metade. As pessoas são cada vez mais impedidas de terem acesso ao ensino superior, porque é uma dívida enorme, impagável. As famílias ficam o resto das suas vidas para pagarem a dívida de um estudante universitário. Fora os conflitos. Hoje mesmo teve um novo tiroteio lá nos Estados Unidos, porque os conflitos, sejam raciais, fanáticos, mostrando uma sociedade socialmente enferma, né? É disso que o Donald Trump deveria cuidar, né? Ao invés de tentar ser o xerife do mundo, quando na Líbia nós tivemos aí uma situação que um país regrediu nesses poucos anos, depois de ter alcançado o mais elevado indicador de desenvolvimento humano de toda a África, né? A Líbia era o IDH mais elevado de toda a África, onde não havia analfabetos, uma criminalidade muito baixa, a saúde pública e gratuita, né? A educação totalmente gratuita na Líbia. Esse país retroagiu. Lá foram feitas obras de engenharia fascinantes, inclusive com a própria Engenharia Nacional Brasileira, rios para tornar os desertos irrigáveis, rios artificiais, túneis onde passavam caminhões por dentro, né? Obras de engenharia. A produtividade do arroz na Líbia, da cultura do arroz na Líbia, era superior à da Itália. Esse foi o país agredido pelos Estados Unidos e retroagiu a uma guerra quase canibal, de várias tribos, umas com a outra. Só que cada dia mais a potência que está sendo consultada para dar uma solução pacífica para a Líbia é a Rússia, a Federação Russa. Então todos aqueles países em volta e aquelas forças internas veem que para buscarem uma solução precisam contar com a presença da Rússia, que é convocada, é convidada na Síria, é convidada no Irã, é convidada no Líbano, ao contrário dos Estados Unidos, que entram sem convite e ilegalmente no Iraque, no Catar, no Kuwait, na Líbia. Então a diferença é abissal, é brutal, né? Então essas são algumas observações que precisam ser feitas. Mas onde os Estados Unidos estão, eles levam terror, morte, atraso, retrocesso econômico e social. Golpes, mortes, né? Mataram o Gaddafi, mataram o Saddam, mataram o Soleimani. Colocaram o Temer aqui e depois isso tudo é decorrência. Colocaram o Temer e entregaram a Petrobras, estão canibalizando a Petrobras. A Petrobras se transformou num banco de fomento das empresas multinacionais. Ela pesquisa, ela prospecta, ela encontra, ela produz e ela entrega. Vou começar pelo caixa da Petrobras, a BR Distribuidora. E não teve leilão, não teve nada. Eles anteciparam. Não, vende logo. O nosso big boy aí de Chicago, né? Chicago Boy. Bom, você imagina uma situação em que a Petrobras passa a vender ativos para pagar dividendos? Isso é contra a lei de fundação da Petrobras.
que era para estabilizar e abastecer a sociedade brasileira de combustíveis. É contra a lei de fundação da Petrobras. Você vai vender o ativo para pagar dividendos para acionistas que moram fora do país. Ora, isso é rapina. Olha, o Beto, eu gosto muito de fundo nas coisas. Essa parte de ativos, é preciso que o telespectador saiba que nós somos conscientes. Porque eles querem dizer, não, o navio ficou velho, tem que vender mesmo. Isso é uma coisa. A refinaria precisa de trocar toda uma unidade, você pode vender aquelas peças e trocar. Mas é como o nosso companheiro Beto está falando aqui. Você não vende exatamente aquilo que te dá lucro. Por exemplo, refinarias. 8 refinarias se anunciam. Não, vamos fazer isso. É o filé mignon da indústria de petróleo. Né? Mas voltando aos Estados Unidos, uma chaga que eles têm muito grande lá também é a população carcerária, que é a maior do mundo. Meu Deus, é um absurdo, um absurdo. E com torturas em outros países, inclusive, essa prática eles estendem para Guantánamo, onde eles têm bases. Que sequestram prisioneiros do Oriente Médio e levam para Guantánamo. São sequestrados. E passam, quando eles são sequestrados, árabes, muçulmanos, eles passam pela suposta legalidade democrática da Europa, pousam em aeroportos da Itália, da Espanha, da França, que são, portanto, coniventes com esse sequestro, e depois chegam a Guantánamo, em Cuba. Que é um absurdo, porque Guantánamo é de direito histórico de Cuba, deveria ser devolvida. E o Obama tinha até falado em fechar a base, não conseguiu. Né? Beto, eu quero que você dê um norte para a gente aqui, nós temos mais 4 minutos. Você é muito preocupado com um valor que, a meu ver, é tão importante quanto fronteiras, que é a preservação das instituições democráticas. Então, o que fazer para a gente não só restaurar nossa autonomia, nossa soberania e, sobretudo, a nossa Constituição, para não deixar, porque como a coisa está indo aí, com a família Trapo e Bolsonaro e seus filhos, é um fator de preocupação, né? A insanidade. O momento é muito sério, né, Soriano? No plano internacional, nós precisamos de uma aliança dos países que formam o campo anti-imperialista para criarem a legalidade internacional a ser respeitada, ou seja, uma aliança da Rússia, China, Irã, Venezuela, Cuba, Síria, África do Sul, e os países que queiram integrar, porque agora até a Turquia está querendo abandonar a OTAN, né, e fazer um papel positivo em relação ao Oriente Médio. Isso é muito bom, porque percebe que essa loucura leva a um confronto, né? Nós estamos cada vez mais inseguros no plano internacional. E no plano interno estamos cada vez mais inseguros também, porque a quantidade de crimes que nós vemos na área ambiental, na área social, na área previdenciária, na área laboral, são assustadores. São quantidades assustadoras. Nós temos uma situação tal que parece que o Brasil está regredindo para uma para-legalidade. Existe formalmente uma legalidade, temos até eleições marcadas, mas isso não significa pura e simplesmente democracia, porque se o poder econômico pode escolher o eleito em nome do eleitorado, isso não é democracia. É tanto poder econômico, é tanta manipulação, é tanta fake news, que não é mais o eleitor que tem soberania sobre o seu próprio voto. Então aqui também nós temos que fazer uma aliança enorme de todos os setores de bem, não só uma aliança de esquerda, uma aliança com os empresários nacionais também, com os setores religiosos de todos os credos que defendam a democracia, com, evidentemente, os intelectuais, os estudantes, o movimento sindical, as TVs comunitárias sendo porta-voz de toda essa aliança para
fazer uma democracia de verdade, porque a que temos aí não é de verdade. E nós já tivemos um momento, que nem na época dos sovietes, soldados, operários e camponeses, que eu não perco de vista que nós temos, nossos militares são patriotas, mas não sabem, não estão nesse instante munidos que o nacionalismo seria o patriotismo racionalizado, quer dizer, racional, teorizado. O nacionalismo passa pelo econômico também, não é só... É verdade. O que adianta a gente estar super armado? Eu quero é amar até os dentes. E a gente está a serviço do Colosso do Norte. É verdade. Então, você fala muito bem. Eu acho que haverá o momento do Ferola, do Lote. A gente conversava aqui com o nosso querido Carlos Lúcio, do Hélio Lúcio, e a gente lembrava desses episódios do Marechal Rondon. E eu sei que você também vê com muita simpatia essa identidade que a gente estranha de não estar ainda aparecendo maior. Eu sinto, como você, uma falta muito grande da participação da corrente militar nacionalista, que sempre atuou no Brasil, né? Ela sempre atuou em momentos de dificuldade, ela ajudou muito a manter as empresas estatais, a criar a Petrobras, a criar a Vale do Rio Doce, a defender a criação da Embrapa, por exemplo, a manter no passado uma verdadeira, digamos, proteção sobre a Amazônia. Hoje esse discurso está meio alterado e falsificado, porque em nome de uma suposta ideia nacional se está entregando, na verdade, a Petrobras, a Eletrobras, se pretende privatizar aí não sei quantas empresas estão na lista de Paulo Guedes, que atua como um verdadeiro terrorista econômico, porque o que ele pretende, ele chegou a dizer que por ele privatizava até o Palácio do Alvorada. Ora, esse não é um ministro do Brasil, é um ministro em defesa de interesses de outros lugares, menos do Brasil. É um patriota americano. Isso aí. Resumiu tudo. Beto, obrigado. Foi muito bom esse papo. Precisamos repetir mais vezes. O maior prazer. Conte comigo. Um grande abraço. Parabéns. Um abraço também para os irmãos da TV comunitária de Brasília. Muito obrigado. Você é presidente. Estamos juntos. Obrigado. Então, nosso núcleo se despede aqui de você que nos assistiu, agradecemos sua audiência, educação e cultura, e a gente lembra que você pode também nos assistir, TV Comunitária.rio. Nos filmou aqui e editou o nosso querido Max Figueiredo, a quem também agradecemos efusivamente. Obrigado, Max.